Salve Telecom, Júnior Sena aqui para mais um episódio da série Valeu a Dica. Hoje vamos falar sobre fechamento de vendas. Eu vou trazer para vocês 6 técnicas para o seu pessoal de vendas não deixarem os clientes escapar. Então fica comigo até o final desse vídeo. Seja bem-vindo, você está no canal Todos Telecom. No episódio anterior, nós falamos sobre como identificar a necessidade do cliente, utilizando inclusive uma ferramenta gratuita lá do nick.br. Se você ainda não assistiu, aqui na descrição está o link para você assistir esse vídeo. Vale muito a pena e você vai aprender a identificar as necessidades do cliente. Agora, nós vamos aprender técnicas para fechar as vendas. O propósito de toda técnica de fechamento é levar o vendedor até a pergunta de fechamento, fazendo com que o cliente se comprometa a comprar o produto ou o serviço apresentado. Existem técnicas para isso. Cada vendedor possui o seu próprio estilo de trabalho, seu jeito de convencer e até mesmo o potencial para levar a pergunta de fechamento. Mas algumas vezes, aquilo que foi planejado pode não se concretizar, aquilo que você estudou e priorizou não se concretiza e a venda deixa de ser feita. No mundo dos negócios existem as técnicas de fechamento que mostram como vencer as objeções do cliente para conduzir a venda. Os índices de sucesso dessas técnicas são surpreendentes. Para que você se torne cada vez mais um vendedor de sucesso, um verdadeiro campeão de vendas, vamos mostrar passo a passo as 6 técnicas de fechamento de vendas. Técnica número 1, ou. Que nome estranho, Júnior? É isso mesmo. Técnica de fechamento que ajuda o cliente a escolher. É uma forma de disfarçar a pergunta de fechamento com algo sutil e ameno. Nessa técnica você deve utilizar perguntas diretas, porém discretas. Consiste em perguntar qual das alternativas oferecidas é a mais aceitável para o cliente. Mas atenção, você deve apresentar pelo menos 2 alternativas se for utilizar essa técnica, ok? Qualquer que seja a resposta do cliente será afirmativa e fará com que o cliente se comprometa com a compra. Vamos a um exemplo. O senhor prefere contrato de 12 ou 24 meses? Outro exemplo, o senhor prefere carnê ou débito em conta corrente? O senhor prefere a cor verde ou vermelha? O senhor prefere pagar com cartão ou dinheiro? Essa forma de indução é melhor e mais eficiente do que o tradicional. O senhor vai comprar ou não? E na verdade, quer dizer exatamente a mesma coisa, mas você já induz o cliente a tomar uma decisão para o fechamento da compra. Técnica número 2, o processo de eliminação. Técnica de fechamento que ajuda o cliente a dizer a objeção dele. Essa técnica é muito utilizada para aquele cliente que não diz o que está impedindo a venda do produto ou do serviço, ou seja, ele não verbaliza a sua objeção. Aquele cliente que fica ouvindo, mas não diz qual é a objeção dele com relação ao produto ou serviço. Responde aqui nos comentários, você já atendeu algum cliente assim? Esse fechamento ele é excepcional porque exige que o vendedor crie no cliente o hábito de dizer não. O motivo para isso é que no processo de eliminação, a palavra não quer dizer sim. Como assim, Júnior? Eu vou explicar. Cada vez que o cliente diz não, na verdade ele estará dizendo sim. Então vamos a um exemplo na área de telecomunicações, por exemplo. Família reunida final de ano. O senhor pode ficar com a internet lenta? O senhor pode correr o risco da internet travar quando estiver no meio da sua reunião, da sua videoconferência ou no meio da sua live? A senhora, nessa estação do ano, seu filho pode ficar sem uma roupa tão bonita quanto essa? Olha, essa roupa tem sido tendência na moda, sua filha pode ficar sem? Faça perguntas até encontrar a verdadeira objeção do cliente. Descobrindo o motivo, reinicie o processo até chegar à pergunta de fechamento, que também pode ser em conjunto com a técnica ou. Técnica número 3, a história intimidante. É uma técnica de fechamento que ajuda clientes indecisos. Essa é uma ferramenta para auxiliar aquele cliente inseguro a tomar a decisão.
Você já teve cliente assim? Responde aqui no comentário. Essa técnica consiste em dar provas positivas ou negativas utilizando casos reais e exemplos de outras pessoas com o objetivo de ajudar o cliente a tomar a decisão, induzindo-o a fechar a venda. Ao contar uma história negativa, mostre o que aconteceu com pessoas que não compraram ou não adquiriram o seu produto ou serviço oferecido. Quando estiver contando uma história positiva, aponte os benefícios obtidos por pessoas que compraram ou adquiriram o produto ou serviço oferecido. Mas atenção, é de fundamental importância utilizar dados reais para criar uma história intimidante. O vendedor deve manter-se bem informado, utilizando os recursos disponíveis. Pode ser materiais de jornais, revistas, gravação de reportagens, TVs, enfim, utilizar dados reais na hora do fechamento da venda. Essa técnica pode ser utilizada em conjunto, por exemplo, com o gatilho mental da prova social. Por exemplo, fulano de tal que realiza lives com certa frequência tinha o mesmo problema que o senhor está enfrentando. Ele contratou recentemente os nossos serviços e não teve mais problema com isso. Então você nota que a história intimidante faz com que o cliente tome a decisão, porque ele já experimentou ali, no ato do seu exemplo, um caso real. Alguém que ele conhece, já ouviu falar, ou uma reportagem. Enfim, você mostra uma prova social, um cliente seu que está satisfeito com o seu produto. Então, ao mesmo tempo, você está aplicando uma técnica de fechamento junto com um gatilho mental que se chama prova social. Está dando provas de que aquilo funciona. Técnica número 4, chave de braço. Eu particularmente adoro essa técnica. É uma técnica de fechamento que ajuda o cliente que faz perguntas sobre o produto a tomar a decisão. Quando o cliente usa de frases evasivas, ele na verdade está expondo as suas verdadeiras objeções em relação ao produto ou serviço. Nesse caso, o cliente quer comprar o produto e é função do vendedor ajudá-lo a tomar essa decisão. Para usar essa técnica é preciso conhecer muito bem o produto, suas características e principalmente os benefícios. Essa técnica de vendas não poderá ser usada se o produto não preencher os requisitos apresentados pelo cliente. Ou seja, quando o produto ou serviço não atende às necessidades do cliente. Quando o cliente verbalizar uma objeção em forma de pergunta, você deve responder a ele com uma nova pergunta de fechamento. Se preencher os requisitos, o senhor fecha comigo agora? Vamos a um exemplo. Você parcela a taxa de instalação em 10 vezes? Aí você pergunta, se eu fizer em 10 vezes, você fecha agora? Você dá desconto? Se eu conseguir o desconto para o senhor assina o contrato comigo agora? Olha só que beleza. Quando o cliente em potencial responde afirmativamente, você pode partir para o fechamento. Quinta técnica, a venda perdida. Essa é uma técnica de fechamento que ajuda o cliente a expor a verdadeira objeção. Após receber uma resposta, que pode ser considerada uma objeção definitiva, o vendedor deve reconhecer a impossibilidade da venda e, através de uma solicitação sincera, perguntar ao cliente em qual aspecto falhou ou qual característica o cliente não gostou do produto ou do serviço. Essa é uma boa tática para se descobrir uma objeção que esteve oculta durante todo o tempo. Faça com que o cliente verbalize sua objeção e então reinicie o processo de venda, até chegar à pergunta de fechamento. Vamos a um exemplo. O vendedor falando, se eu tivesse ido bem na apresentação deste produto ou serviço, o senhor estaria ansioso por comprá-lo, uma vez que o senhor está pensando nos seus próprios benefícios e na sua família também, mas eu vejo que não está. E a culpa é minha, eu lamento muito. Para não incidir no mesmo erro, onde foi que eu errei? Não quero desapontar o meu próximo cliente. Ao ouvir esse tipo de argumentação, o cliente acaba explicando a objeção. Vamos continuar com um exemplo. O cliente pode dizer assim, na verdade, eu não fiquei muito satisfeito com a qualidade ou com a durabilidade do seu produto. Se for possível superar essa objeção declarada pelo cliente, a venda ainda pode ser fechada. Aí você reinicia o processo
e parte para a pergunta de fechamento. Então, não desista num primeiro momento. Pessoal, antes de irmos para a última técnica, eu quero dizer o seguinte para vocês. Vocês notaram que em algumas dessas técnicas que eu já passei, eu falo a respeito de características e benefícios de produtos ou serviços. E isso é fundamental que os atendentes, vendedores saibam separar o que é característica do que é benefício. Em um dos episódios que a gente trata sobre qualidade de atendimento, eu explico essas diferenças. Eu vou deixar aqui na descrição o link desse vídeo. Passa aí para o seu pessoal, assista também, porque vale a pena fazer esse entendimento do que é característica, do que é benefício. Beleza? Então vamos para a última técnica de fechamento. Sexta técnica se chama eu vou pensar. Quando o cliente diz que vai pensar, na verdade, ele não tem coragem de dizer não. E utiliza o eu vou pensar para adiar a decisão para uma outra hora ou mesmo para despistar o vendedor. Quando o cliente disser que eu vou pensar, parabenize-o por essa decisão e reinicie o processo de venda. Conduz ele através de um diálogo positivo, utilizando o processo de eliminação para esclarecer a objeção verdadeira. Todo o processo de fechamento leva a uma pergunta de fechamento. Após fazer a pergunta de fechamento, fica quietinho, fica imóvel. Não há pressão maior do que o silêncio. Nesse caso, se você não falar primeiro, o cliente falará e muito provavelmente ele vai expor qual a real objeção. Exemplo, o vendedor fez toda a apresentação, explicou os benefícios do produto, mas o cliente ainda não se decidiu e diz, eu vou pensar. Então você diz, isso é ótimo, eu não gostaria que o senhor tomasse uma decisão apressada sobre uma coisa tão importante. O senhor não iria pensar se não estivesse realmente interessado em adquirir o nosso produto, não é mesmo? Para que o senhor tenha em mente todos os fatos, poderia me dizer em que pontos eu deixei de esclarecê-los? O senhor tem dúvida quanto à qualidade do nosso produto? Usando essa técnica, você pode voltar ao processo de venda utilizando uma outra técnica de fechamento. Uma observação muito importante, pessoal. Todas as técnicas precisam ser treinadas antes de serem aplicadas com o cliente. Então, treine. Pode-se usar várias técnicas de fechamento no mesmo processo de atendimento. Então, pessoal, comenta aqui para mim, qual dessas técnicas você considerou mais fácil de aplicar? Já teve alguma experiência? Compartilhe aqui comigo. Vamos nos ajudar, trocar experiências. Valeu essa dica? Eu espero muito ter ajudado. Desejo sucesso nas suas vendas. Todos Telecom, somos todos em um só lugar.